Ah, meu homem, amo-o tanto, ele jamais saberá. Toda a minha vida é só desespero, mas eu não me importo. Quando me toma em seus braços, o mundo se ilumina. My Man. A jovem mulher sentada à minha frente estava mergulhada em desespero. Seu rosto bonito ainda mostrava os sinais das feridas terríveis que sofrera um mês atrás, quando deliberadamente atirara-se com seu carro contra um penhasco. Estava no jornal, contou-me vagarosamente. Tudo sobre o acidente, com fotos do carro dependurado lá, mas ele nem mesmo entrou em contato comigo. Seu tom de voz ergueu-se um pouco, e apenas uma leve indicação de ódio bruxeleou antes de voltar à sua desolação. Trudy, que quase morrera por amor, chamou-me a atenção por uma pergunta que para ela era importantíssima, pergunta que tornava inexplicável e quase insuportável o fato de ter sido abandonada pelo amante. Como podia o sexo ser tão bom, fazer-nos sentir tão bem e unir-nos tanto, se não existia realmente nada entre nós? Por que isso funcionou quando nada funcionava? Quando ela começou a chorar, mostrou toda a criança magoada que era. Eu pensei que o estava induzindo a me amar, dando-me a ele. Dei-lhe tudo, tudo o que tinha para dar. Ela agitou-se, segurando o ventre. Ah, mas dói saber que fiz tudo aquilo por nada. Trudy permaneceu curvada, soluçando por um bom tempo, perdida no vazio onde seu mito de amor vivera. Quando foi capaz de falar novamente, continuou com a mesma lamentação. Tudo o que me importava era fazer Jim feliz e mantê-lo comigo. Nunca pedi nada a não ser que ficasse comigo. Após Trudy chorar mais um pouco, lembrei-me do que me dissera sobre sua família e perguntei gentilmente: não era o que sua mãe queria de seu pai também? Basicamente que ele passasse algum tempo com ela? De repente, ela aprumou-se na cadeira. Meu Deus, você está certa. Eu até falo como se fosse minha mãe, a pessoa com quem menos gostaria de me parecer, aquela que corria de um lado para outro tentando suicídio para conseguir o que queria. Ah, meu Deus! Ela repetiu e olhou-me, o rosto molhado de lágrimas. É realmente terrível. Trudy fez uma pausa e eu pude falar. Muitas vezes nos surpreendemos fazendo coisas que nossos pais faziam, as mesmas atitudes que prometemos a nós mesmos nunca ter. Isso ocorre porque aprendemos através de suas atitudes e até de seus sentimentos, o que é ser homem ou mulher. Trudy protestou dizendo: mas eu não tentei me matar para vingar-me de Jim. Eu não podia suportar aquele sentimento terrível de invalidez e rejeição. Uma pausa e completou: talvez esses fossem os sentimentos de minha mãe também. Acho que é como você acaba se sentindo quando tenta manter perto de si uma pessoa que tem coisas talvez mais importantes para fazer. Trudy tentara e o atrativo que usara fora o sexo. Numa outra sessão, quando a dor já não era tão recente, o assunto sexo surgiu novamente. Ela falou com um sentimento misto de orgulho e culpa. Eu sempre correspondi sexualmente, de tal forma que, na escola, tive medo de ser ninfomaníaca. Só pensava na próxima vez que eu e meu namorado pudéssemos ficar juntos para fazer amor. Eu estava sempre tentando arrumar as coisas de forma que tivéssemos um lugar para ir e ficar sozinhos. As pessoas dizem que são os homens que sempre querem sexo. Eu sei que queria mais que ele. Ao menos eu me expunha mais para fazer com que acontecesse. Trudy tinha 16 anos quando ela e seu namorado de escola fizeram tudo pela primeira vez, conforme ela mesma disse. Ele era um jogador de futebol que levava muito a sério os treinamentos. Parecia acreditar que fazer amor muitas vezes com Trudy diminuiria suas proezas no campo. Enquanto ele se desculpava por não ficar fora de casa até tarde antes de um jogo, ela contragolpeava, arranjando trabalho como babá durante as tardes, quando não o seduzia no sofá da salinha da frente, enquanto o bebê dormia na sala ao lado. No final de tudo, os esforços mais criativos de Trudy para transformar a paixão dele por esportes em paixão por ela foram em vão, e o rapaz, contemplado com uma bolsa de estudos, foi para uma escola distante. Após chorar noite após noite e repreender-se por não ter sido capaz de persuadi-lo a escolhê-la no lugar de suas ambições atléticas, Trudy estava pronta para tentar novamente. Ela ainda estava vivendo em casa na época entre o colégio e a universidade.
Uma casa que estava desfazendo-se na estrutura. Após anos de ameaça, a mãe de Trudy iniciava finalmente o processo de divórcio, pagando um advogado conhecido por sua disposição para jogar sujo. O casamento de seus pais foi o mais tempestuoso possível. Havia sempre o confronto da adoração compulsiva ao trabalho de seu pai com os esforços ardentes, às vezes violentos e ocasionalmente autodestrutivos de sua mãe para forçá-lo a ficar mais tempo com ela e com as suas duas filhas, Trudy e sua irmã mais velha, Beth. Ele estava tão raramente em casa e por tão pouco tempo que sua esposa referia-se sarcasticamente a essa permanência passageira como paradas no inferno. Era um inferno, sim, lembrou Trudy. As visitas dele sempre transformavam-se em brigas horríveis e prolongadas, com mamãe gritando e acusando-o de não amar nenhuma de nós, e papai insistindo em que trabalhava bastante por tantas horas por amor a nós. Nas vezes que ele ficava realmente em casa, tudo parecia terminar com os dois gritando um com o outro. Normalmente, ele ia embora, batendo a porta e berrando. Não admira eu nunca querer vir para casa. Mas às vezes, se mamãe chorava demais ou ameaçava outra vez com o divórcio, ou tomava muitos comprimidos e ia para o hospital, ele voltava atrás por um instante, vinha mais cedo para casa e ficava mais tempo conosco. Então mamãe fazia refeições maravilhosas para gratificá-lo, a meu ver, por voltar à família. Ela franziu o senho e continuou. Após umas 3 ou 4 noites, ele atrasava-se novamente e o telefone tocava. Mamãe dizia friamente: "Ah, entendo. Ah, é mesmo?" E logo começava a gritar-lhe obscenidades e desligava violentamente. E lá estávamos nós, Beth e eu, bem arrumadas porque papai viria jantar em casa. Não ousávamos dar uma palavra, nem deixar de comer. Ficávamos na mesa tentando melhorar as coisas para a mamãe, mas não havia realmente nada que pudéssemos fazer por ele. Após essas refeições, eu sempre adoecia no meio da noite, com náuseas terríveis e vômitos. Trudy concordou de forma impassível. Definitivamente, isso não leva a uma digestão saudável. Eu completei. Ou a uma aprendizagem de como relacionar-se saudavelmente, pois foi nesse clima que Trudy compreendeu que sabia pouquíssimo a respeito de como lidar com pessoas que ela amava. Que sensação você tinha quando isso acontecia? Perguntei a ela. Trudy pensou por um instante e então, com um gesto de cabeça, respondeu, enfatizando a certeza de sua resposta. No meio de toda essa confusão, eu ficava muito assustada, mas boa parte do tempo sentia-me só. Ninguém se importava comigo ou imaginava o que eu sentia ou fazia. Minha irmã era tão tímida que nunca falamos muito a esse respeito. Quando ela não estava na aula de música, refugiava-se em seu quarto. Acho que tocava flauta, principalmente para evitar os argumentos e dar-se uma desculpa para sair do caminho das pessoas. Eu também aprendi a não criar problemas. Ficava quieta, fingia não perceber o que meus pais estavam fazendo para si próprios e, de fato, não dividia com ninguém o que estava pensando. Tentava me sair bem na escola. Às vezes parecia que só assim meu pai notava minha existência. Ele dizia: "Deixe-me ver seu boletim", e falávamos sobre notas por alguns instantes. Ele admirava qualquer tipo de façanha, por isso tentava me sair bem por sua causa. Trudy passou a mão na testa e continuou pensativamente. Existe um outro sentimento também, tristeza. Acho que me sinto triste o tempo todo, mas nunca disse a ninguém. Se alguém me perguntasse como se sente por dentro, eu diria que estava bem, inteiramente bem, mesmo se dissesse que estava triste. Não conseguiria nunca explicar o motivo. Como justificaria esse sentimento? Eu não sofria, não faltava nada de importante na minha vida. Quero dizer, nunca faltou alimento, nunca passamos necessidade. Trudy ainda é incapaz de compreender perfeitamente a profundidade de seu isolamento emocional naquela família. Ela tivera carência de cuidados e atenção por causa de um pai verdadeiramente inacessível e de uma mãe consumida pelo ódio e pela frustração. Tudo isso deixou Trudy e sua irmã sedentas emocionalmente. Em tese, conforme crescia, Trudy seria capaz de partilhar os sentimentos a si própria com seus pais em troca de amor e atenção, mas eles eram incapazes de receber esse presente. Estavam envolvidos demais na batalha de desejos.
Dessa forma, à medida que ficava mais velha, dirigia seu presente de amor, no aspecto sexual, e si própria para outro campo. Mas ofereceu-se a receptores igualmente indesejosos e indisponíveis. Afinal, que mais ela sabia fazer? Nada parecia correto ou servia com a falta de amor e de atenção com que já estava acostumada. Enquanto isso, o conflito entre seus pais intensificava-se na nova arena do divórcio. No meio dessa barulheira, a irmã de Trudy fugiu com seu professor de música. Seus pais pararam com a batalha tempo suficiente para notar o fato de que a filha mais velha deixara o estado com um homem 2 vezes mais velho que quase não era capaz de se sustentar. Trudy também procurava o amor, namorando freneticamente e indo para a cama com praticamente todos eles. No fundo, ela achava que os problemas em casa eram causados por sua mãe. Acreditava que sua mãe afastava seu pai com aborrecimentos e ameaças. Trudy jurou que jamais seria o tipo de mulher rancorosa e exigente que era sua mãe. Ao contrário, iria ganhar seu homem através de amor, compreensão e doação de si própria. Já tentara uma vez com um jogador de futebol ser amorosa e devotada, a ponto de ser irresistível, mas sua tática não funcionara. Concluiu que não era a tática que estava errada, ou que o objeto da tática fora mal escolhido, mas que não se esforçara o suficiente. Então continuou tentando, continuou se entregando e mesmo assim nenhum de seus namorados ficou com ela. Entrou o outono e Trudy logo conheceu um homem casado, Jim, numa de suas aulas na universidade. Ele era um policial, estudando teoria penal naquela escola para conseguir uma promoção. Tinha 30 anos, 2 crianças e a mulher grávida. Tomando café numa tarde, ele disse a Trudy que se casara muito cedo e não era muito feliz no relacionamento com a mulher. Ele a advertiu de maneira paternalista a não deixar-se pegar por essa mesma armadilha doméstica, casando-se cedo e restringindo sua liberdade à custa de responsabilidades. Trudy ficou lisonjeada por ele ter confidenciado a ela algo tão particular como seu desencanto com a vida de casado. Ele parecia gentil e vulnerável, de certa forma, um pouco solitário e mal compreendido. Jim disse a Trudy que a conversa com ela tinha significado muito para ele. De fato, ele nunca conversara antes com uma pessoa como ela, e perguntou se ela se encontraria com ele novamente. Trudy concordou depressa, pois embora a conversa tivesse sido unilateral naquele dia, com Jim falando bem mais que ela, a comunicação fora a maior a que Trudy já experimentara em sua família. O bate-papo lhe fez sentir o gosto da atenção que desejava. 2 dias depois, eles se falaram novamente, dessa vez caminhando nas colinas do campus da universidade, e ele a beijou no final do passeio. Em uma semana estavam encontrando-se no apartamento do policial. 3 das 5 tardes que Trudy passava na escola e sua vida começou a girar em torno do tempo roubado que passavam juntos. Trudy recusou-se a perceber como seu envolvimento com Jim a afetava. Ela deixou de assistir às aulas e começou, pela primeira vez, a ir mal nas provas. Mentia para seus amigos a respeito de suas atividades e os evitava completamente, de forma que não precisasse continuar mentindo. Ela abandonou quase toda a sua atividade social, importando-se apenas em estar com Jim quando podia, e caso contrário, pensando nele. Ela queria estar disponível para ele, no caso de haver uma horinha aqui ou ali para ficarem juntos. Em retribuição, Jim dava a ela bastante atenção e a adulava quando estavam juntos. Ele tentava dizer exatamente o que ela precisava ouvir, como estava linda, como era especial, como merecia ser amada, como o fazia feliz como nunca fora antes. As palavras dele levaram-na a tentar cada vez mais emocioná-lo e encantá-lo. Primeiramente, ela comprou lindas lingeries para vestir só para ele, e depois comprou perfumes e essências que ele a impediu de usar, porque sua mulher poderia notar o aroma e perceber o que estava acontecendo.
Audaciosa, Trudy lia a respeito de como fazer amor e experimentava com ele tudo o que aprendia. O êxtase dele a envaidecia. Para ela, não havia maior afrodisíaco do que ser capaz de excitar aquele homem. Respondia ardentemente à atração dele por ela. Expressava muito mais o sentimento de ser valorizada pela correspondência sexual por ela do que sua própria sexualidade. Devido ao relacionamento peculiar com Jim, quanto mais ele correspondia, mais gratificada ela ficava. Trudy interpretava o tempo roubado da outra vida que ele tinha como uma legitimação do valor que tanto desejava ter. Quando não estava com ele, pensava em novas maneiras de encantá-lo. Os amigos finalmente desistiram de pedir sua companhia e a sua existência restringiu-se a uma obsessão única: fazer Jim feliz como nunca fora. Ela sentia um sabor de vitória em cada encontro que tinham, vitória sobre o desencanto dele com a vida, e sobre a incapacidade dele de experimentar a satisfação amorosa e sexual. O fato de fazê-lo feliz a deixava feliz. Finalmente seu amor fazia efeito na vida de alguém. Era tudo o que sempre quisera. Ela não era como sua mãe, afastando uma pessoa com exigências. Ao contrário, estava criando um vínculo construído inteiramente através de amor e abnegação. Trudy orgulhava-se de exigir tão pouco de Jim. Eu me sentia muito só quando não estava com ele, e era uma boa parte do tempo. Via-o apenas por 2 horas, 3 vezes por semana, e ele nunca entrava em contato comigo nesse meio tempo. Ele tinha aulas às segundas, quartas e sextas e nos encontrávamos depois. O tempo que ficávamos juntos era praticamente fazendo amor. Quando estávamos finalmente a sós, corríamos impetuosamente um para o outro. Era tão intenso, tão excitante, que por vezes era difícil para ambos acreditar que o sexo pudesse ser tão emocionante para qualquer outra pessoa no mundo. E então, logicamente, tínhamos que nos despedir. As horas que eu não passava com ele eram vazias. Quando estávamos longe um do outro, eu gastava a maior parte do tempo preparando-me para vê-lo novamente. Lavava os cabelos com um shampoo especial, fazia as unhas e apenas deixava-me levar com o pensamento nele. Evitava pensar demais a respeito de sua mulher e sua família. Acreditava que ele casara-se antes de ser adulto o suficiente para saber realmente o que queria. E o fato de não ter intenção de abandonar tudo, de não ter intenção de fugir das obrigações, cativava-me cada vez mais. Trudy acrescentaria também, e fazia-me sentir cada vez mais confortável com ele. Ela não era capaz de manter um relacionamento íntimo de forma que o abrandamento que o casamento de Jim e sua família proporcionavam era realmente bem-vindo, como fora também a relutância com o jogador de futebol de ficar com ela. Só ficamos confortáveis quando nos relacionamos de maneiras familiares, e Jim proporcionava tanto a distância quanto a falta de compromisso que Trudy já conhecia tão bem do relacionamento de seus pais com ela. O segundo semestre da universidade estava quase no fim. O verão estava chegando e Trudy perguntou a Jim o que aconteceria a eles quando a escola entrasse em recesso e eles não mais tivessem aquela desculpa conveniente para se encontrarem. Ele franziu o senho e respondeu vagamente: "Não sei ao certo, pensarei em alguma coisa." A expressão facial foi suficiente para mobilizá-la. Tudo o que os unia era a felicidade que ela era capaz de proporcionar-lhe. Se ele não estava feliz, tudo poderia se acabar. Ela não deveria causar essa expressão nele. O ano letivo terminou e Dee não pensara em nada. "Eu telefono", ele disse. Ela esperou. O pai de um amigo ofereceu a Trudy um emprego para o verão em seu hotel movimentado. Muitos de seus amigos também trabalhavam lá. Incentivaram-na a aceitar. Prometeram a ela que seria divertido trabalhar no lago durante o verão. Ela recusou a oferta, temendo perder o telefonema de Jim. Apesar de quase não sair de casa por 3 semanas, a chamada nunca veio. Numa tarde quente, em meados de julho, Trudy encontrava-se no centro da cidade fazendo compras sem compromisso. Saiu de uma loja com ar-condicionado piscando devido à claridade do dia e deparou-se com Jim, bronzeado, sorrindo e de mãos dadas com uma mulher que só poderia ser sua esposa.
Havia 2 crianças com eles, um menino e uma menina, e no colo de Jim, num suporte azul, um bebê. Os olhos de Trudy procuraram os de Jim. Ele os arregalou brevemente, depois desviou o olhar, passando por ela com sua família, sua esposa, sua vida. Ela conseguiu chegar até seu carro, embora a dor no peito quase a impedisse de respirar. Ficou lá, sentada, no estacionamento abafado, soluçando e suspirando muito tempo depois do pôr do sol. Então, vagarosamente, com a visão turva, dirigiu até a universidade e até as colinas atrás dela, onde Jim e ela passearam e se beijaram pela primeira vez. Guiou até onde começava um barranco ao lado da estrada e então seguiu em linha reta onde deveria virar. Foi um milagre ela ter sobrevivido ao impacto mais ou menos ilesa. Também foi uma grande decepção para ela. Deitada na cama do hospital, pensava em tentar novamente, tão logo dessem alta. Ela passou pela transferência à ala psiquiátrica, pelos remédios entorpecentes, pela entrevista obrigatória com o psiquiatra. Seus pais vieram visitá-la em turnos diferentes, planejados cuidadosamente pela clínica. As visitas de seu pai produziram grandes reflexões sobre quanto tempo ainda viveria aquele tipo de coisa, e durante aquelas visitas, Trudy contava silenciosamente quantas vezes ele olhava para o relógio. Normalmente ele despedia-se com uma frase solta no contexto. Agora você sabe que sua mãe e eu amamos você, querida. Prometa que não fará isso novamente. Trudy prometia com sentimento de obrigação, forçando um sorriso, fria por causa da solidão de mentir para o pai a respeito de uma coisa tão importante. As suas visitas seguiram-se às da mãe, que andava pelo quarto perguntando insistentemente: como pôde fazer isso a você? Como pôde fazer isso conosco? Por que você não me contou que algo estava errado? Qual é o problema, afinal? Você está desapontada comigo e com seu pai? Então, sua mãe acomodava-se numa das cadeiras de visita e dava uma descrição de como o divórcio estava caminhando, o que deveria ser tranquilizante. Normalmente, Trudy passava mal do estômago à noite, após as visitas. Na última noite em que passou no hospital, uma enfermeira chegou até ela calmamente e lhe fez algumas perguntas sutis de sondagem. A história toda veio à tona. Finalmente, a enfermeira disse: eu sei que você pensa em tentar suicídio novamente. Por que não? Hoje, tudo é igual ao que era há uma semana. Mas antes de tentar, gostaria que visitasse uma pessoa. A enfermeira, uma antiga paciente minha, falou a Trudy a meu respeito. Assim, Trudy e eu começamos a trabalhar juntas, curando sua necessidade de dar mais do que recebia, de dar e dar, tirando de um lugar já vazio dentro dela. Houve mais alguns homens em sua vida nos 2 anos que se seguiram que a capacitaram a examinar como usava o sexo em seus relacionamentos. Um deles foi um professor da universidade que ela agora frequentava. David tinha adoração pelo trabalho como o pai dela, e logo de início ela concentrou esforços em fazê-lo abandonar tudo e ir para os seus braços ardentes. Dessa vez, entretanto, sentiu intensamente a frustração de sua luta para mudá-lo e desistiu após 5 meses. No início, o desafio fora estimulante e cada vez que ela ganhava a atenção dele à noite, sentia-se valorizada, mas também sentia-se cada vez mais dependente dele emocionalmente, enquanto ele, em troca, dava menos. Durante uma consulta, ela contou: na última noite em que estive com David, eu chorei, dizendo como ele era importante para mim. Ele começou a dar a resposta que sempre dava, que eu deveria compreender que ele tinha compromissos importantes com seu trabalho, etc. Bem, eu parei de ouvi-lo, afinal já ouvira isso anteriormente. De repente, ficou claro para mim que eu já passara por isso antes com um jogador de futebol. Estava atirando-me a David como fizera com o outro. Ela sorriu pesarosamente e continuou: você não imagina até que ponto cheguei para ganhar a atenção dos homens. Eu ficava tirando minhas roupas e soprando suas orelhas e tentando toda a técnica de sedução que conhecia. Ainda estou tentando conseguir a atenção de alguém que não está muito interessado em mim. Acho que a maior emoção que sinto com David quando fizemos amor de verdade é a de ser capaz de excitá-lo bastante para distraí-lo do que deveria estar fazendo. Odeio admitir, mas isso tem me dado muito prazer.
ser capaz de fazer com que David ou Jim ou qualquer outro preste atenção em mim. Acho que, basicamente, por eu me sentir tão mal em cada relacionamento, o sexo me proporcionou um grande alívio. Por alguns momentos, parece dissolver todas as barreiras e unir-nos. E eu quero tanto estar junto dele, mas realmente não estou disposta a continuar atirando-me a David. Parece degradante. Mesmo assim, David não era de forma alguma o último homem impossível de Trudy. Seu namorado seguinte foi um jovem corredor, um competidor dedicado de pentatlo. Ela competia tanto quanto ele, mas por sua atenção, tentando desviá-lo do rigoroso esquema de treinamento com a promessa constante de seu corpo desejoso. Boa parte do tempo em que realmente faziam amor, ele estava muito cansado ou desinteressado para conseguir ou manter a ereção. Um dia, em meu consultório, descrevi a sua tentativa fracassada mais recente de fazer amor e de repente começou a rir. Quando penso nisso, é demais. Ninguém se esforçou mais do que eu para fazer amor com alguém que não queria. Preciso parar de fazer isso. Vou desistir de olhar. Pareço sempre ter atração por homens que não têm nada a me oferecer e que não me querem o que eu tento oferecer-lhes. Esse era um aspecto importante para Trudy. Tornara-se mais capacitada para se amar através do processo de terapia, e agora poderia avaliar um relacionamento como sendo não compensador, ao invés de concluir que não merecia ser amada e que deveria esforçar-se mais. O grande impulso de usar sua sexualidade para estabelecer um relacionamento com um parceiro relutante diminuiu bastante, e na época em que parou de fazer terapia após 2 anos, namorava casualmente vários homens e não dormia com nenhum deles. É tão diferente estar namorando alguém e estar realmente prestando atenção se eu gosto dele, se passamos bons momentos juntos, se acho que ele é uma pessoa agradável. Nunca pensei nessas coisas antes. Estava sempre me esforçando bastante para fazer a pessoa com quem estava parecer-se comigo, para ter certeza de que ele tinha bons momentos comigo e que me achava agradável. Sabe, após o namoro, nunca pensei se queria ver aquela pessoa novamente ou não. Eu estava ocupada demais imaginando se ele gostava o suficiente de mim para querer reatar o namoro. Eu fiz tudo ao contrário. Quando Trudy decidiu parar com a terapia, não fazia mais nada ao contrário. Ela distinguia facilmente um relacionamento impossível e, mesmo se havia uma pequena atração entre ela e um pretendente relutante, essa atração morria logo em sua análise fria do homem, da situação e das possibilidades. Ela já não estava mais no mercado da dor e da rejeição. Queria alguém que pudesse realmente ser um parceiro para ela. Caso contrário, não queria ninguém. Nenhum meio-termo funcionaria, mas permaneceu o fato de Trudy não saber nada a respeito de viver com os opostos de dor e rejeição, conforto e compromisso. Nunca experimentara o grau de intimidade provindo de um tipo de relacionamento que ela agora pedia. Embora desejasse proximidade com o parceiro, nunca operara num clima de verdadeira proximidade. Não fora por acaso que fora atraída por homens que a rejeitavam. A tolerância de Trudy para ser realmente íntima era pouca. Não houvera nenhuma intimidade em sua família conforme crescera, apenas brigas e acordos, cada acordo marcando mais ou menos o início de uma nova briga. Houvera dor e tensão, e ocasionalmente um alívio da dor e da tensão, mas nunca um compartilhamento verdadeiro, uma proximidade verdadeira ou amor verdadeiro. Como reação às manipulações de sua mãe, a fórmula de amor para Trudy fora dar-se sem pedir nada em retorno. Quando a terapia a ajudou a sair da cilada criada pelo martírio de autossacrifício, soube claramente o que não fazer, o que foi grande aprendizado. Mas ela estava apenas a meio caminho. O próximo passo de Trudy era aprender simplesmente a estar na companhia de homens que considerava agradáveis, mesmo se também os achasse um pouco enfadonhos. Essa sensação de aborrecimento é a que a mulher que ama demais experimenta quando se encontra com um homem agradável. Nenhum sino toca, nenhum rojão explode, nenhuma estrela cai do céu. Na ausência de excitação, elas sentem-se ansiosas, irritáveis e incapazes, um estado geralmente inconfortável que é abrangido pelo rótulo aborrecimento.
Trudy não sabia como comportar-se na presença de um homem agradável, atencioso e realmente interessado nela. Como todas as mulheres que amam demais, suas habilidades ao relacionar-se eram desenvolvidas para um desafio, não simplesmente para gozar da companhia de um homem. Se ela não tinha que usar de artifícios e manipular para manter um relacionamento, achava difícil relacionar-se com um homem, sentir-se confortável e à vontade devido ao fato de estar acostumada com a agitação e com a dor, com o conflito e com a vitória ou a derrota. Um intercâmbio em que faltassem esses componentes poderosos parecia muito insípido para ser importante e também inquietante. Ironicamente, haveria mais desconforto na presença de companheiros seguros com quem se pode contar, agradáveis e estáveis, do que jamais haveria com homens irresponsáveis, distantes emocionalmente, inacessíveis ou desinteressados. A mulher que ama demais está acostumada com aspectos e comportamentos negativos e ela estará mais confortável com eles que com seus opostos, a menos que, ou até que se esforce bastante para modificar o fato para si mesma. A menos que Trudy aprendesse a relacionar-se confortavelmente com um homem que considerasse importantes os mesmos aspectos que ela considera, não teria esperança de algum dia conseguir um relacionamento gratificante. Antes da recuperação, a mulher que ama demais normalmente apresenta as seguintes características com relação a como se sente e como se relaciona sexualmente com homens. Ela pergunta: quanto ele me ama ou precisa de mim? E não quanto me importo com ele. Muitas das relações sexuais com ele são motivadas por como fazê-lo me amar mais ou precisar mais de mim. Seu impulso de dar-se sexualmente a outros que acredita serem carentes pode resultar em comportamento que ela mesma rotula como promíscuo, mas tem esse comportamento primeiramente para a gratificação de outras pessoas e não de si própria. O sexo é uma das armas que usa para manipular ou mudar o parceiro. Ela, com frequência, acha os conflitos de poder e de manipulação mútua muito excitantes. Comporta-se sedutoramente para conseguir o que quer, sente-se bem quando isso funciona e mal quando não funciona. O fracasso em conseguir o que quer normalmente faz com que ela se esforce mais. Ela confunde ansiedade, medo e dor com amor e excitação sexual. Ela chama a sensação de ter um embrulho no estômago de amor. Ela se excita através da excitação dele. Não sabe por si só como sentir-se bem. De fato, é ameaçada por seus próprios sentimentos. Ela se torna inquieta a menos que o desafio de um relacionamento insatisfatório esteja presente. Não tem atração sexual por homens com quem não tem conflitos. Ao contrário, rotula-os de enfadonhos. Ela sempre procura um homem que seja sexualmente menos experiente para sentir-se no controle. Ela deseja proximidade física, mas por ter medo de ser envolvida por uma outra proximidade e ou ser oprimida por suas próprias necessidades de cuidados, só está confortável com a distância emocional causada e mantida pelo estresse no relacionamento. Torna-se medrosa quando um homem está disposto a ficar com ela, tanto emocionalmente quanto sexualmente. Ou ela foge ou o afasta. A pergunta pungente de Trudy no início de nosso trabalho: como o sexo entre nós era tão bom, fazia-nos sentir tão bem e unia-nos tanto, se realmente não existia nada entre nós, merece ser estudada, pois as mulheres que amam demais frequentemente encaram o dilema de bom relacionamento sexual em relações infelizes e sem esperança. Fomos ensinadas que bom relacionamento sexual significa amor de verdade e que, contrariamente, o sexo não poderia ser realmente satisfatório e realizador se o relacionamento não fosse, como um todo, correto para nós. Nada é mais verdadeiro para as mulheres que amam demais. Devido à dinâmica operando em cada nível de interação com os homens, incluindo o nível sexual, um relacionamento ruim contribui realmente para o sexo ser excitante, apaixonante e estimulante. Podemos ser bastante pressionados a explicar à família e aos amigos como alguém que não é especialmente admirável ou simpático pode, no entanto, despertar em nós uma emoção antecipada e um desejo intenso, nunca antes conseguido pelo que sentimos por uma pessoa mais agradável ou mais apresentável.
É difícil dizer que somos encantadas pelo sonho de acordar todos os atributos positivos. O amor, o carinho, a atenção, a integridade e a nobreza, que estamos certas, estão dormentes em nosso amante, esperando para desenvolver-se no calor de nosso amor. As mulheres que amam demais frequentemente dizem a si mesmas que o homem com quem se envolveram nunca foi realmente amado antes, nem pelos pais, nem mesmo pelas antigas esposas ou namoradas. Nós achamos que ele foi prejudicado e assumimos prontamente a tarefa de compensar tudo o que faltava em sua vida, mesmo antes de conhecê-lo. De certa forma, o cenário é uma versão de Branca de Neve, com papéis invertidos sexualmente, onde a personagem dormia sob um encanto, esperando pela liberdade que vem pelo seu primeiro beijo verdadeiramente de amor. Queremos ser a pessoa que vai quebrar o encanto para libertar esse homem do que vemos como sua prisão. Entendemos sua indisponibilidade emocional, sua raiva ou depressão, ou crueldade, ou indiferença, ou violência, ou desonestidade, ou vício, como sinais de que ele não foi amado suficientemente. Fazemos nosso amor conflitar com falhas dele, com seus fracassos e até com sua patologia. Estamos determinadas a salvá-lo através da força do amor. O sexo é uma das formas primárias de tentarmos amá-lo saudavelmente. Todo contato sexual carrega todo o nosso esforço de modificá-lo. Com cada beijo e cada toque, empenhamo-nos em dizer a ele como é especial e valoroso, como é admirado e estimado. Temos certeza de que, uma vez que ele está convencido de nosso amor, será transformado em seu verdadeiro eu, ciente da incorporação de tudo o que queremos e precisamos que ele seja. De certa forma, o sexo sob tais circunstâncias é bom porque precisamos que ele seja bom. Gastamos um bocado de energia fazendo com que funcione, tornando-o maravilhoso. Qualquer resposta que provocamos encoraja-nos a nos esforçar cada vez mais, a ficarmos cada vez mais amorosas, mais convincentes. E outros fatores também operam. Por exemplo, embora parecesse que o sexo gratificante não seria muito razoável num relacionamento infeliz, é importante lembrar que o clímax sexual alivia tanto a tensão física como a emocional. Enquanto uma mulher evita o envolvimento sexual com o parceiro, quando há conflito e tensão entre eles, outra mulher, em circunstâncias parecidas, acha que o sexo é uma forma bastante efetiva de aliviar boa parte de tensão, ao menos temporariamente. Para uma mulher que se encontra num relacionamento infeliz com um parceiro a quem está doentiamente ligada, o ato sexual pode ser o lado do relacionamento que é gratificante e a única forma de relacionar-se com o parceiro. De fato, o grau de alívio sexual que ela experimenta pode estar diretamente relacionado com o grau de desconforto que sente com o parceiro. É fácil de entender. Muitos casais, sendo sua relação saudável ou não, experimentam um bom relacionamento sexual após uma briga. Depois de um conflito, dois elementos contribuem para um intercurso sexual especialmente intenso e extasiante. Um deles é o já mencionado alívio de tensão. O outro envolve um grande esforço, após a briga, de fazer com que o sexo funcione de forma a solidificar os laços do casal que foram ameaçados pela discussão. O fato de o casal apreciar uma experiência sexual que particularmente agrada e satisfaz sob essas circunstâncias parece validar o relacionamento como um todo. O sentimento gerado pode ser: olhe como estamos perto um do outro, como somos amorosos, como fazemos nos sentir bem, realmente devemos ficar juntos. O ato sexual, quando é altamente gratificante fisicamente, tem o poder de criar laços profundos entre duas pessoas, especialmente para as mulheres que amam demais. A intensidade do conflito com o homem pode contribuir para a intensidade de experiência sexual com ele, e assim dos laços com ele. E o contrário também é verdadeiro. Quando nos envolvemos com um homem que não é tanto um desafio, pode faltar fogo e paixão no âmbito sexual. Devido ao fato de não estarmos sempre em constante estado de excitação por ele e de não usarmos o sexo para provar algo, consideramos um relacionamento mais fácil, mais solto, como algo insípido. Em comparação com os estilos tempestuosos de relacionamento que conhecemos, esse tipo amansado de experiência parece apenas confirmar para nós que a tensão, o conflito, a dor no peito e o drama igualam-se realmente ao verdadeiro amor.
Isso leva-nos à discussão do que seja o verdadeiro amor. Eu sustento o argumento de que o amor é muito difícil de se definir porque, na nossa cultura, tentamos combinar dois aspectos do amor, muito opostos e até mutuamente excludentes, em apenas uma definição. Assim, quanto mais falamos sobre o amor, mais caímos em contradição, e quando encontramos um aspecto do amor em conflito com o outro, desistimos, confusos e frustrados, e concluímos que o amor é muito pessoal, muito misterioso e muito enigmático para se definir precisamente. Os gregos foram mais espertos, usaram palavras diferentes, eros e ágape, para fazer uma distinção entre essas duas formas bem diferentes de experimentar o que chamamos de amor. Eros, claro, refere-se ao amor apaixonado, enquanto ágape descreve o relacionamento estável e compromissado, livre de paixão, que existe entre duas pessoas que se importam bastante um com o outro. O contraste entre eros e ágape permite-nos entender o dilema quando olhamos para esses dois tipos de amor de uma só vez, num relacionamento com uma pessoa. Também ajuda-nos a entender por que eros e ágape têm seus próprios defensores, aqueles que afirmam que uma forma ou outra é a única maneira verdadeira de se experimentar o amor, pois cada uma realmente tem sua beleza, sua verdade e seu valor muito especiais, e em cada tipo de amor também falta algo precioso que só o outro tem a oferecer. Vamos agora analisar como os proponentes de cada um descreveriam estar amando. Eros. O amor verdadeiro é um desejo avassalador e desesperado pelo bem-amado, que é distinguido como diferente, misterioso e esquivo. A profundidade do amor é medida pela intensidade da obsessão pela pessoa amada. Resta pouco tempo ou atenção para outros interesses ou atividades, pois muita energia está concentrada na lembrança de encontros passados ou na imaginação de encontros futuros. Frequentemente devem-se superar grandes obstáculos e dessa forma há o aspecto sofrimento no amor verdadeiro. Outra indicação da profundidade do amor é a predisposição a suportar a dor e a opressão por amor ao relacionamento. Estão associados ao amor verdadeiro os sentimentos de excitação, êxtase, drama, ansiedade, tensão, mistério e anseio. Ágape. O amor verdadeiro é o companheirismo com o qual duas pessoas que se gostam estão profundamente compromissadas. Essas pessoas possuem muitos valores, interesses e objetivos básicos em comum e toleram saudavelmente suas diferenças individuais. A profundidade do amor é medida pela confiança e respeito mútuos. O relacionamento permite a cada um ser mais inteiramente expressivo, criativo e produtivo no mundo. Há uma grande alegria nas experiências compartilhadas, tanto do passado quanto do futuro, e também naquelas que são antecipadas. Cada um vê o outro como seu amigo mais querido e mais estimado. Outra medida da profundidade do amor é a predisposição em olhar para si mesmo de forma honesta para promover o crescimento do relacionamento e o aumento da intimidade. Estão associados ao amor verdadeiro os sentimentos de serenidade, segurança, devoção, compreensão, companheirismo, apoio mútuo e conforto. Eros, o amor apaixonado, é o que a mulher que ama demais normalmente sente pelo homem impossível. Na verdade, é por ele ser impossível que existe tanta paixão. Para que a paixão exista, é necessário haver conflitos e obstáculos contínuos para serem superados, um anseio por mais do que está disponível. Paixão significa literalmente sofrimento, e frequentemente, quanto maior o sofrimento, mais intensa é a paixão. A intensidade emocionante de um caso de amor apaixonado não pode ser atingida pelo conforto mais doce de um relacionamento estável e compromissado, de forma que, se fosse para ela receber finalmente do objeto de sua paixão o que deseja tão ardentemente, o sofrimento cessaria e a paixão logo se acabaria. Então, talvez ela dissesse a si mesma que desistiria do amor, porque a dor, doce e amarga, não existiria mais. A sociedade em que vivemos e os meios de comunicação sempre presentes que rodeiam e saturam nossa consciência confundem constantemente os dois tipos de amor. Prometem-nos de diversas formas que um relacionamento apaixonado, eros, nos trará contentamento e realização, ágape. De fato, o que se implica é que, com paixão intensa o suficiente, forjamos um laço duradouro. Todos os relacionamentos fracassados, baseados inicialmente em paixão espantosa,
podem testemunhar que essa premissa é falsa. A frustração, o sofrimento e o anseio não contribuem para um relacionamento estável, firme e rico em cuidados e atenção, embora sejam certamente fatores que contribuem vigorosamente para um relacionamento apaixonado. Interesses, valores e objetivos comuns e capacidade de intimidade grande e sustentada são os requisitos, se é para o encanto erótico inicial de um casal finalmente transformar-se numa devoção compromissada e atenciosa, que se fortificará com o tempo. Entretanto, o que frequentemente acontece é o seguinte: num relacionamento apaixonado, abastecido como deve ser com a excitação, o sofrimento e a frustração de um novo amor, há o sentimento de que está faltando algo muito importante. O que se quer é compromisso, um meio de estabilizar a experiência emocional caótica e de proporcionar um sentimento de proteção e segurança. Se o que se opõe ao fato de estarem juntos for superado e se for conseguido um compromisso genuíno, esses parceiros finalmente irão se olhar e perguntar-se para onde foi a paixão. Eles sentem-se protegidos, aquecidos e amáveis um com o outro, mas um pouco enganados também por não estarem mais entusiasmados com o desejo um pelo outro. O preço que pagamos pela paixão é o medo, e a mesma dor e medo que alimentam o amor apaixonado podem também destruí-lo. O preço que pagamos pelo compromisso estável é o aborrecimento, e a mesma proteção e segurança que solidificam tal relacionamento podem também torná-lo inflexível e inerte. Se tem que haver excitação e desafio contínuo num relacionamento após um compromisso, então deve basear-se não na frustração ou anseio, mas na exploração até maior do que Lawrence chama de os mistérios gostosos que existem entre um homem e uma mulher que estão comprometidos. Como Lawrence explica, talvez isso seja feito melhor com um parceiro, pois a confiança e honestidade do ágape devem combinar com a coragem e a vulnerabilidade da paixão para criar uma intimidade verdadeira. Certa vez ouvi um alcoólatra em fase de recuperação e ele fez sua colocação de forma bem simples e muito bonita. Ele disse: quando bebia, ia para a cama com muitas mulheres e muitas vezes tinha basicamente a mesma experiência. Desde que fiquei sóbrio, só fui para a cama com minha esposa, mas cada vez que ficávamos juntos era uma experiência nova. A emoção e excitação que não vêm do estimular e ser estimulado, mas do conhecer e ser conhecido, são muito raras. A maioria de nós, em relacionamentos compromissados e estáveis, opta por previsibilidade, conforto e companheirismo, porque tememos explorar os mistérios que possuímos juntos como homem e mulher. Tememos expor nossos eus mais profundos. Ainda assim, com medo do desconhecido em nós e entre nós, ignoramos e evitamos o mesmo presente que o compromisso põe a nosso alcance, a intimidade verdadeira. Para as mulheres que amam demais, o desenvolvimento da intimidade verdadeira com um parceiro só acontecerá após a recuperação. Mais adiante, encontrar-nos-emos novamente com Trudy, na medida em que ela encara o desafio da recuperação.